Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Damião Oliveira, moro na cidade de Pomerode, Santa Catarina. Atuo como CDPO na Somaxi Group, na cidade de Camboriú, também em Santa Catarina, onde lidero um time de encarregados de dados, onde desenvolvemos atividades de DPO as a Service em mais de 19 projetos ativos por todo o Brasil. Além de certificações profissionais na área de tecnologia, segurança da informação, proteção e privacidade de dados, sou instrutor credenciado do SERPRO em LGPD e atuo na área de tecnologia há mais de 25 anos. Nos últimos dois, totalmente voltados ao direito digital, à proteção e privacidade de dados pessoais. Hoje, estou membro e coordenador nacional do Comitê de Segurança da ANPPD. Estou membro do Comitê Especial de Proteção e Privacidade de Dados da OAB de São Paulo, como também estou da Cyberpol, braço direito da Interpol em monitoramento em crimes cibernéticos aqui no Brasil. Nossa missão é evangelizar não só os titulares de dados, como também os diretores de empresas a entenderem não só a importância de estar em conformidade com a lei, como também os benefícios e oportunidades da adequação, que vai levar ao aprimoramento e à transformação digital do negócio. Como professor e instrutor de treinamentos voltados à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vejo como principal desafio a disseminação da lei de forma simples, prática e objetiva, sem muito juridiquês, visando a fácil compreensão para os principais atores da lei. E hoje estou trazendo aqui para essa entrevista especial para a LGPD Connect 2021 da ANPPD, o nosso grande amigo Alan. Alan, fala um pouco quem você é e o que você veio falar hoje para todos que estão assistindo o LGPD Connect. Oi, Damião, obrigado aí pela oportunidade, obrigado também pela NPPD pela oportunidade. Bom, eu sou fundador e atual CEO da Somaxi Group, uma empresa que já vem aí respirando segurança da informação desde a sua fundação, e há mais de 2 anos já, a gente já vem trabalhando com a LGPD também, então isso está no nosso dia a dia, né? Trabalho com TI há mais de 22 anos, né? Dos quais os últimos 2 a gente veio se dedicando aí mais para a parte de LGPD, mais para a parte de serviços gerenciados, para a gente levar para os nossos clientes mais tecnologia, mais desenvolvimento, segurança e proteção em dados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama do mercado, principalmente nas questões de consultoria, de venda, né, de serviços de LGPD. Beleza, Alan, obrigado. Me fala um pouquinho, Alan, vou começar aqui, né, até pelo quebrar um protocolo desse roteiro. Me fala um pouquinho hoje, né, como que a Somax hoje tem enfrentado as dificuldades de poder mostrar para o cliente, demonstrar para os clientes como é necessário e o porquê é necessário adequar os seus negócios em LGPD. Perfeito, Damião. Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, muito importante e que a grande maioria das empresas estão prestando atenção, que é a questão da adequação da LGPD. Né? É um momento que está muito latente na vida de todo gestor, na vida de todo empresário. Mas a gente percebe, Damião, a maior percepção que eu tenho, né, principalmente pela experiência de conversar com empresários diariamente sobre esse tema, é ainda a questão de falta de informação ou excesso de informação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Algumas empresas que a gente conversa ainda não têm a percepção do que realmente é a LGPD. Alguns comparam um certificado, né, uma certificação, por exemplo, como uma ISO. Outras não têm esse entendimento de que é uma lei e que vai pegar, né? Outros não têm o entendimento que é uma lei global, né? O mundo precisava dessa lei, né? Os dados hoje, a gente fala bastante que os dados são um novo petróleo e poucas empresas estão tendo essa percepção. Por outro lado, Damião, algumas empresas estão tendo informações por excesso, né? E aí acabam também tendo uma overdose de informações, softwares, planilhas, a responsabilização de cada envolvido, de cada figura, né, que envolve a LGPD, como o encarregado, o controlador, o próprio operador. Então, essa dificuldade também em receber muitas informações, com falta de coerência, por muitas vezes, para algumas empresas até que oferecem esse serviço, tem um pouco dificultado a tomada de decisão de alguns empresários, alguns gestores,
para contratar uma consultoria, para buscar uma ajuda mais assertiva para enfrentar esses desafios de LGPD. A Somax ela vem fazendo um trabalho principalmente de muita transparência naquilo que a gente entende, né, do que é LGPD. Então, realmente levar a informação dessa essência do que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente fez um trabalho muito bacana em todas as nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, nos nossos perfis, no nosso blog, justamente para levar mais esse entendimento assertivo do que é LGPD e do que precisa ser feito. Então, é assim que a gente vem enfrentando, né, essa dificuldade de entendimento do que realmente é a Lei Geral de Proteção de Dados junto aos donos e empresários. Legal, Alan, você ter falado sobre... eu percebi que você falou assim, ó, falta as pessoas entenderem que a LGPD realmente é uma lei, e é uma lei que leva as pessoas a raciocinar da seguinte forma: é uma lei, né, no Brasil, a LGPD, mas no mundo, globalmente falando, existe uma preocupação mundial com a proteção e a privacidade de dados. Né? Você vê que na última semana, por exemplo, a China editou mais uma lei, né, voltada à proteção e à privacidade de dados. Tivemos também ontem um grande marco, né, a PEC 17, ela acabou sendo aprovada de forma expressiva, né, com votação expressiva no primeiro e no segundo turno, que trata que a privacidade e a proteção de dados têm que ser pilares constitucionais, ou seja, a proteção de dados, o direito à proteção de dados e a privacidade vai passar a ser um direito constitucional. Ou seja, a gente não está falando de um Código de Defesa do Consumidor somente, a gente está falando de uma regulação constitucional, de um direito que as pessoas, né, precisam ter a noção que precisa ser respeitado. Ou seja, essa confusão que você acabou mencionando, Alan, dos atores, né, envolvidos com a LGPD, faz muito sentido quando você remete à seguinte questão. Olha, semana passada chegou um consultor aqui para falar comigo sobre LGPD, né, e acabou dizendo que eu tinha obrigatoriedade de ter um encarregado de dados. Né? E aí, dependendo do porte, a gente viu isso, né, na consulta pública, inclusive, essa regulamentação, né, essa normativa ainda não foi publicada, foi publicada, assim, um esboço da normativa, por exemplo, que em algumas empresas, né, serão dispensadas a utilização, obviamente, ali de um encarregado de dados. Está claro, isso ficou claro, que é a tendência que isso vai acontecer. Só que o que me chamou a atenção, e aí a gente tem uma grata surpresa, uma grata atitude, né, uma excelente atitude, é que isso não vai descartar de que o controlador, e aí quando a gente fala de controlador, que é uma confusão muito grande, o controlador não é só o dono da empresa, é aquela pessoa que utiliza dados, que trata dados com finalidade comercial, tá certo? E esse controlador, né, ele vai ter que, sim, responsabilidades e cumprir alguns outros requisitos. Então, quer dizer, ontem, por exemplo, eu vi um insight aí de um SDR falando comigo que, não, recebeu lá um insight dizendo, não, minha escola não precisa, agora minha escola não vai precisar, né, mais de se enquadrar na LGPD, porque a minha escola ali é uma microempresa, a crechezinha lá. Ora, é um ledo engano achar que uma atividade comercial com fins lucrativos, que trata, inclusive, dados de menores, né, não tenham obrigatoriedade de se adequar à LGPD, uma vez que a própria lei ela tem um artigo que fala especificamente sobre dados de menores e de adolescentes. Então, essa overdose, essa confusão realmente de informação, que eu faço melhor isso, que eu faço melhor aquilo, que a minha ferramenta é melhor, que a sua ferramenta é melhor, eu acho que tem levado, sim, as empresas, as pessoas, a uma confusão de informação e que acaba perdendo o sentido. Né? Você ter um discernimento de poder enxergar, olha, esse negócio aqui precisa, sim, de uma ação efetiva
no que tange comercialmente falando, olha, isso aqui não precisa de ter uma adequação mirabolante, você não precisa utilizar uma ferramenta de compliance ultra mega power super das galáxias, e sim ter soluções ali um pouco mais small para poder chegar, né, para poder fazer esse possível cliente, essa empresa, realmente estar em conformidade. Então, eu acho que, na minha visão, e aí corroborando com o que você falou, Alan, é exatamente isso que está acontecendo. Uma overdose de informação e informações desencontradas, né? E falando agora sobre expectativas, né? Eu gostaria de saber de você, Alan, qual a sua expectativa, né? Agora, que já faz aí um mês, né? Praticamente um mês, hoje é dia 1º de setembro, né? Então, já faz um mês que as sanções, né, efetivamente a LGPD entrou em vigor agora com força total, com força de lei, com força de fiscalização e sanções administrativas e pecuniárias. Qual a sua expectativa daqui para frente? O que você acha que poderá acontecer com as empresas, né, e o panorama dos serviços, dos prestadores de serviços em assessoria ou consultoria para adequação de LGPD? Legal, Damião, excelente pergunta. A gente tem plena clareza, né, que as empresas elas precisarão se adequar, né? Você acabou de falar, a questão do encarregado de dados não tira a responsabilização das empresas que são mantenedoras de dados pessoais, né? Então, se tem qualquer tipo de dado pessoal, a responsabilidade é das empresas e elas vão precisar se ajustar às regras da LGPD, né? Principalmente empresas, Damião, que querem se manter forte e crescendo no mercado. Então, a gente sabe que existe essa demanda, uma demanda reprimida. Somos brasileiros, né? Deixamos tudo para a última hora. Mas Com certeza. a gente entende que as empresas, principalmente aquelas que valorizam, né, as próprias leis e os benefícios da LGPD, se a gente olhar por essa lente, vão sim se ajustar. E aí a gente sabe que tem uma demanda muito grande para a gente conseguir atender hoje essas empresas. Quando a gente fala de um aspecto mais de expectativa, né, levando um pouco mais para um futuro, eu digo que é até bem próximo, né, as empresas elas deixaram ali esse tempo que ainda não se falava muito em sanção, apesar de ser um erro, porque desde o momento que a lei entrou em vigor, já poderia sofrer uma fiscalização, uma sanção por denúncia de titulares de dados, né? Agora começaram, enfim, as fiscalizações também, mas essa questão de multas, eu acho que vai dar uma acelerada, né? Porque o empresário ele não quer estar correndo risco, né, de tomar uma multa, de sofrer uma sanção administrativa, e diga-se de passagem, né, Daniel, que algumas sanções são bem piores, as sanções administrativas são bem piores do que pagar uma multa, né? Por exemplo, a publicização, né? Às vezes a gente tem uma empresa ali que está brigando para manter um nome, para ter uma estrutura sólida, e vai parar num portal de violações, por exemplo, da NPD, como uma empresa que não tem transparência, não tem política de privacidade de dados. A multa, normalmente, a gente recorre, a gente parcela, a gente continua trabalhando para pagar, né? Mas você imagina um bloqueio de banco de dados, por exemplo, para uma contabilidade. Como uma contabilidade vai trabalhar sem ter acesso ao banco de dados? Então, eu acho que essa expectativa, né, geralmente as empresas que enxergam o TI e a LGPD como benefício dos seus negócios, elas vão dar uma celerizada nesse processo, vão buscar consultorias, porque não é possível fazer isso sem suporte, sem uma consultoria, uma assessoria por trás. Então, eu acho que a expectativa ela está forte para os próximos, pelo menos, 2 anos aí, decorrente da demanda que a gente tem no mercado, na quantidade de empresa que a gente tem no mercado. Caramba, você realmente colocou para fora aí muito sentimento, né, e verdadeiro no que tange ao mercado. É exatamente isso, né? Questões que enquadram que não é só a multa, né? Eu acho que as sanções administrativas ali são realmente muito impactantes
no que tange a negócios, né? E essa clareza faz com que você realmente impacte de forma positiva quando você vai, de uma forma muito mais incisiva e assertiva, falar com o cliente, explanar sobre o PPD para um cliente e deixar claro que o desejo, que a vontade de poder fazer a empresa se adequar vai além de simplesmente não deixar esse cliente tomar uma multa. Bem legal, cara, bem legal essa tua visão. E para encerrar, eu gostaria de perguntar a você, Alan, qual a sua expectativa para o LGPD Connect 2021? Cara, animadíssimo com isso, não vou perder por nada. Eu acho que é um caminho onde a gente vai buscar muito mais informação, né? Até para a gente não ter aquela overdose que eu acabei de falar, de informações distorcidas, né? A NPPD sempre traz aí muito conteúdo relevante, então deixar o convite aí para o pessoal, não percam, consumam todo o conteúdo, porque com certeza é um trabalho muito sério, que vem sendo executado já aí de longa jornada e vai trazer muito resultado para todo mundo que vai acompanhar. Perfeito, Alan. Obrigado pela sua participação, por essa entrevista. Né? Eu também tenho uma expectativa muito grande para esse evento, que está começando, né, nesse momento. Minha expectativa também é que esse evento seja muito proveitoso, né, com pessoas renomadas, com pessoas realmente que possam trazer muito conhecimento, né, nomes internacionais que vão realmente trazer um overview da lei nos 4 cantos, né, do globo terrestre, que possam efetivamente colaborar. Lembrando que a missão da NPPD é ajudar, né, a disciplinar e a culturar as pessoas quanto à realização do tratamento efetivo de dados pessoais com a conformidade com a LGPD. Assim como eu, assim como você, que fazem parte dessa associação, convido a todos vocês que ainda não fazem parte a participar da associação que mais cresce no Brasil, com maior relevância na América Latina. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e sucesso. Aproveite esse evento. Pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Daniel. Olá, Claudemir. Olá, Boa meu noite, amigo Lopes, tudo bem? tudo bem? Boa noite, Tudo meu bom? amigo. Vamos Tudo nos jóia. apresentar aqui ao pessoal, né? Então, Isso. sou o José Lopes Ramos, perito judicial, sou do estado do Rio de Janeiro, especialista em antifraude, ataques cibernéticos, atuo na área de proteção de dados, faço parte do Comitê de Segurança da Informação na área nacional da NPPD, da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo e membro voluntário da Cyberpol no Brasil. E estamos aqui com o nosso querido Claudemir, né, Claudemir? Isso, meu amigo, tudo bem? Tudo bom. Jóia. Bom, pessoal, prazer, né, estar aqui, Lopes. Meu nome é Claudemir Queiroz, né, eu falo de Fortaleza, Ceará. Sou CEO da empresa Sequeris, né? Tenho 29 anos na área de tecnologia da informação, desses 29, 21 voltado à consultoria e auditoria em segurança da informação, né? Propriamente dito, e muito mais na área de governança, né? E atualmente eu estou fazendo adequação em 9 empresas, e dessas 9, 2 já estou como DPO as a Service, né? E também tenho a honra de fazer parte do comitê, né, avançado de segurança da informação da ANPPD. Então isso é um orgulho para nós da área de privacidade de dados. Pois é. Quantas empresas você está atuando hoje, Claudemir? 9. 9. E 9. o que você me conta sobre os ataques de ransomware atualmente? Rapaz, eu vou te ser bem sincero, só em pronunciar eu já fico arrepiado. Porque a gente que é da área de segurança um pouco mais antiga, assim como você também, a gente sabe que naquela época tinha ataques, né, tinha invasões, mas não era com tanta frequência, Lopes, como está sendo de 2 anos para cá. E esse ano de 2021, se não me falha a memória, você pode até me ajudar, rapaz, bateu o recorde. É um ataque atrás do outro, é um ataque atrás do outro,
E quando a gente pensa que está com a última notícia, você acaba de ler daqui a pouco, daqui a 2, 3 horas, já aparece um outro ataque de ransomware, né, nas empresas. Então, assim, a gente está vivendo aí uma época extremamente desafiadora para nós que somos da área de privacidade de dados, o pessoal de cibersegurança, e inclusive você, né, que é um grande perito nessa parte de cybersecurity. A gente está vendo aí essa onda, né, desses ataques. É impressionante, Claudemir, porque quando a gente olha a LGPD como um todo, né, a gente pensa desde da sua concepção, planejamento, operacionalizar, a governança, os profissionais envolvidos, e a finalização é onde eu atuo, né, que é na área pericial. É onde envolve toda a receita de uma companhia. Imagina uma empresa ou uma grande loja que é parada por um ataque de ransomware, como foi na Renner. A preocupação crescente daqueles colaboradores que estão ali na ponta, vamos imaginar, na porta de entrada da loja, né? É o cara que está ali para vender numa loja de departamento e o cara, de uma forma, vê que não pode operacionalizar nenhum sistema de venda. Então a gente fala que os ataques cibernéticos eles aumentaram, só nesse primeiro semestre, eles movimentaram 29% e ainda continuam em alta, cara. E não vai parar aí não, agora que começou, né? E em relação a ransomware, sabe o que me chama a atenção, Lopes? Eles, digamos assim, aperfeiçoaram o maior ataque que tem, aliás, me perdoe, a maior e melhor metodologia para se atacar uma empresa, que é a engenharia social. O novo ataque agora é Human Ransomware, né? Human Ransomware, que significa exatamente engenharia social sofisticada. Hoje, as quadrilhas elas estão bancando financeiramente colaboradores internos, né, que já vinham desde a época da engenharia social, só que agora muito mais sofisticado, né, para dar algumas informações, algumas dicas. Agora, imagine você, uma empresa que, infelizmente, tem no seu quadro de tecnologia da informação pessoas que não têm uma certa índole, né? E aí, num ataque desse de Human Ransomware, o que é que o cara vai pedir? O cara, rapaz, me dá uma imagem, me diz como é a infraestrutura, a topologia da tua rede, vê para mim aí qual o modelo de firewall que tu tem, como é que está a configuração. Então, o que é que acontece, Lopes? É uma frase antiga, para nós que somos da área de segurança, né? Assim como eu e você, Lopes. Para a engenharia social não tem patch de atualização, né? Você gasta milhões com firewall, implementando DLP, uma série de coisas, mas basta um Human Ransomware, né, para acabar com tudo isso. E o pior, viu, Lopes? Na nossa época lá, que não tinha tanta tecnologia, hoje tem isso aqui que é uma das maiores armas contra a segurança, que é um smartphone, onde você grava, filma, faz tudo. Então, Lopes, olha o desafio que nós estamos enfrentando em 2021. Pois é, em 2021, se a gente voltar 20 anos, a gente vai falar de segurança patrimonial. A gente vai falar também que lá a gente poderia citar a LGPD. Porque quando você pensa num ataque físico, existe um estudo, em média, de 6 meses do ambiente para sofrer um ataque. Um ataque que não é virtual. Um ataque que é físico. Isso as grandes instituições sabem disso. A área de segurança pública, a área de segurança privada, estudam para fazer esse tipo de ataque. Se anteriormente os criminosos somente criptografavam arquivos, atualmente isso já não é mais suficiente, né? Visto que as empresas se adaptam e passaram a investir em backups constantes, em seus sistemas, mas eu ainda acredito, e eu acredito que você vai concordar comigo, que a mudança de comportamento ela é muito mais importante do que você ter um software top de linha.
Porque se você não pensar que você precisa ter aquela solução ou aquele profissional que seja multi-skill, você não vai conseguir blindar o seu ambiente. Concordo plenamente. E aí eu vou voltar para as minhas queridas ISOs, né? Se a gente for lá para a ISO 27001 e 27002, ela fala sobre requisitos, correto? A 27001. E a 27002, ela fala sobre controles. E as duas, né? Elas falam do quê? Campanha de conscientização. Esse é o maior desafio dentro de uma empresa, o maior desafio de um security officer, de um CISO, de um perito, de um cara que trabalha com privacidade de dados. É essa perpetuação, né, de conscientização dos colaboradores. Porque o que acontece? Não basta eu dar só um treinamento, Lopes, uma vez por ano, só para justificar para a auditoria que eu dei um treinamento. Não, é uma coisa contínua. Você faz. Rapaz, exatamente. Concorda comigo? Concordo. Mesmo que você observa que as médias e grandes empresas, elas focam muito na auditoria SOX. Focam muito nisso. Por conta do recurso envolvido, do dinheiro envolvido na Bolsa de Valores. Isso. Mas tem que se atentar ao quê? Que hoje em dia nós enfrentamos mais de 700 ataques cibernéticos somente em engenharia social. Isso representa, isso anualmente, isso representa mais ou menos 10% de ataques direcionados, comprometendo e-mail comercial, comprometendo a cada família que está ali. Então você começa a observar o quê? Que o phishing representa 49%, 39% algum outro tipo de ataque. Isso. O back 10%, a extorsão existe 2%, ainda existe ataque de SMS, né? A gente não pode deixar isso passar, porque hoje em dia vem aquele link que quando você corta o link e joga no navegador, ele te leva para um site que não é de domínio brasileiro, que é onde ele reseta o seu Pix e ele sequestra o seu Pix. Hoje em dia não clonam mais seu celular, eles clonam os aplicativos. E olha o risco aí, ó. Olha o risco, né? Olha o risco. Então, olha só, gestão de risco. Então, vem desde a escolha do seu celular, vem desde a escolha do seu aplicativo, de como é que você faz a gestão desses aplicativos. Se você, vez por outra, faz uma mini auditoriazinha lá no seu celular, tira aí uns 5, 10 minutinhos e dá uma olhada se está tudo ok, se não tem alguma coisa estranha, alguma movimentação, algo que fuja ao padrão normal, né? Vamos brincar aqui de faro, né? Como se fosse um faro. Epa, vi aqui um log que tem um comportamento anormal, então vamos desanalisar isso. Então, olha só a questão também de risco com relação a essas informações, né, Lopes? Como você muito bem colocou. Antigamente era clonar, hardware, enfim. Hoje não, hoje é aplicativo, que é algo muito mais ainda vulnerável, porque foge ao meu controle, foge ao teu controle de qualquer usuário, né, que baixa um aplicativozinho no celular. É interessante quando você fala, a gente fala, e eu gosto muito da área de fraude, você sabe disso. Eu Sim, sou oriundo da área de fraude. A gente tinha em telefonia fraude de CDMA, que é onde você mudava as configurações. Depois mudaram a tecnologia para GSM e você tinha aquele boom do chip de 300 minutos, de 300 GB, e você utilizava, né? E hoje em dia você consegue concatenar os 3 números importantes de um equipamento portátil e você consegue blindar. Mas mesmo assim a gente ainda tem um risco associado. Porque antigamente, quando a gente fala antigamente, a gente fala antes pandemia, 2 anos, né? 2 anos, você vê, né? O pessoal vai aqui no Rio vai no mercado popular. Não sei no seu estado qual o mercado popular, mas assim, leva o celular, o cara muda o e-mail, coloca outro chip e sai funcionando. Quando fala de assinatura, por favor, assine de caneta azul, porque eu posso falsificar um documento e eu não posso te dar garantia que aquela assinatura é sua, porque se eu for verificar o seu padrão, não é.
E você começa a concatenar isso tudo, você olha para as ISOs 27001, 27002, 27032, 27037. Aí você começa a navegar no seu mundo, que a gente fala de boas práticas. Hoje você não vê boas práticas, você vê uma ISO completa que te dá boas práticas para você fazer uma devida implantação. E aí você vê que no caminho não tem o budget, não tem o recurso, não tem mão, não tem o braço. Então não... E aí? Você vai ter, no caso de hotelaria, você vai ter um ambiente escravo na telefonia, na recepção. E a rede Wi-Fi, eu posso acessar o servidor do hotel? Eu posso cair com a rede de um hotel? Então é interessante quando você começa a saber assim, quais os dados sensíveis que estão envolvidos ali. Você pode estar ali a passeio, pode estar a trabalho, ou pode estar em algum outro momento. E isso fica muito jogado. Vulnerável, né? Pois é. Sabe, Lopes, em cima do que você está muito bem colocando, tem uma palavra que nós da área de segurança, né, na área de privacidade, você é uma fera nisso, a palavra mitigação, ela tem que estar do DNA desse profissional. Mitigar risco, foi o que você falou, cara, a gente tem que estar mitigando risco direto. É um ciclo de PDCA incansável, né? Incansável, porque hoje a ISO me diz uma coisa, amanhã de repente pode ser outra. E aí, como a gente bem falou, a engenharia social se modernizou, né? Human Handsworth, e aí, meu amigo, contra esse tipo de ataque realmente é extremamente delicado, é uma vulnerabilidade muito alta. Recentemente, eu acho que você viu, faz essa semana, acho que foi hoje, se eu não estiver enganado, saiu uma notícia aí que uma ex-colaboradora que foi demitida, simplesmente ela pagou uma base de dados gigante. Olha só, será que esse risco foi mitigado? Será que houve segregação de perfis de acesso? E você, como é um especialista em fraude, sabe que isso aí é muito delicado, não é mesmo? Segregação de função, né? Será que a infraestrutura estava preparada? Isso. Será que a área de backup? Será que as aplicações estão rodando dentro do ambiente seguro? Porque é muito bonito e chama muita atenção quando a gente fala assim, temos um plano de maturidade de negócio. Maturidade de negócio no que volta é ferramenta e o que volta é o ser humano. Porque não existe segurança 100%, existe segurança 99,9%. A quebra da segurança ela está em 1%. A LGPD é muito clara, ela diz, Lei Geral de Proteção a Dados. Eu só posso garantir a privacidade, né, se eu tiver uma medida protetiva bem aderente. Isso. Agora, e as suas expectativas em relação à LGPD e ao Connect 2021? Rapaz, eu vou ser bem sincero, eu sou um otimista de carteirinha. Eu quero acreditar que a expectativa da LGPD após a fiscalização, a gente já está vendo aí muitas empresas já se movimentando, né? Se movimentando, aumentando o nível de pesquisa com relação a procurar os profissionais da área de dados. Isso é bom para nós. E a perspectiva é aumentar bastante. Aí eu te devolvo a pergunta, Lopes, qual é a tua perspectiva, né, expectativa com relação a LGPD Connect 2021? Pô, eu espero aprender algo novo com os profissionais que vão estar lá. Porque eles vão trazer algo do mercado. Eles vão trazer pelo prisma da LGPD após a fiscalização da NPPD. Qual a expectativa em relação à LGPD e à fiscalização da NPPD? O que você vê dentro da sua empresa? O que esse profissional ele enxerga? Ou é como ferramenta ou é como ser humano? Como que a gente pode falar sobre isso? A gente pode viver. Muitos falam vida real. Vida real não é só sobre uma ferramenta. Vida real é no final da cadeia. Se as empresas estão maduras ou não,
Eu não posso lhe dizer, eu não estou dentro de cada uma. Mas o processo judicial, quando chega, eu posso te afirmar que muitas não estão. Elas estão muito voltadas para o ambiente SOX e vão demorar a estar. Você tocou num ponto, hein? Você tocou num ponto importante, tá, Lopes? Desculpa lhe cortar. Eu vi essa semana passada uma reportagem atual, muito atual, que 98% das empresas brasileiras ainda não estão adequadas. Olha o nível de preocupação. Olha a reflexão. Né? A reflexão. Né? Por que ainda não estão? Será que é porque o velho ditado brasileiro não vai funcionar, não vai dar em nada, e agora eles estão correndo atrás do prejuízo? Eu já penso diferente, ou talvez em conjunto falando de maneira diferente. Será que o profissional está no local certo para executar aquela função como gestor e fazer com que ele realize aquela atividade? Realize aquela função voltada para o negócio e não tenha um risco? Porque hoje a proteção ela não é voltada para perda financeira. Ela é um ganho financeiro se eu não tiver um ataque. Quanto que representa esse ataque dentro da minha empresa? Infelizmente é um valor que é imensurável, mas ele é muito subjetivo. O valor ele é muito subjetivo. Então você tocou aí num ponto, para mim, é a cereja do bolo. O que, Claudio, que é a cereja do bolo? Enquanto a minha empresa não está sendo atacada, eu estou ganhando. Mas, infelizmente, o empresariado pensa diferente. Sabe aquela coisa? Estou pagando seguro, mas espero nunca usar. Né? Pago um plano de saúde, mas espero nunca usar. Pois é. Aí você fala até de seguro, saúde, plano de saúde, a gente fala de, né, o plano funerário, a gente fala de várias coisas. São dados sensíveis que estão rolando por ali. E aí, vão demorar a se adequar? Eu acredito que sim. No meu ponto de vista, aqui no Sudeste, eu posso dizer para você, tem uma matéria até recentemente pública, que o Sudeste é o primeiro em 8 segundos em ataques a jovens entre 20 e 25 anos. Em segundo lugar está o nosso Nordeste. Então o LGPD Connect eu entendo que vai ser fundamental para esse tema. Vai ser um tema que vai trazer assim, vamos acordar, vamos vir para a LGPD Connect. Vamos entender qual é o mercado, o que está acontecendo em cada setor, em cada região, o que cada um está visualizando, seja numa consultoria, seja numa empresa privada, seja no setor público, seja na área de saúde. Eu acho que é por aí. Acho não, Claudemir. Acredito. Concorda? Perfeito, amigo Lopes. Então, vamos aguardar aí a LGPD Connect 2021, que eu tenho certeza absoluta que vem muita coisa boa por aí. Pois é. Então, nós estamos por aqui, né? E seguimos com o nosso LGPD Connect 2021. Okay, bora lá. Uma boa noite, obrigado. Uma boa noite, um abraço. Um abraço. Olá, amigos congressistas, queridos profissionais de proteção e privacidade de dados. Espero que todos estejam muito bem e com saúde e muito aí na expectativa desse nosso evento maravilhoso, o LGPD Connect 2021. Esse espaço aqui foi reservado para a gente bater um bate-papo, fazer um bate-papo a respeito dos temas que envolvem, né, a nossa vida aí, na nossa atuação nessa pasta tão importante que é a privacidade e a proteção de dados, tá? Eu queria dizer, né, que nesse momento aqui, o objetivo é a gente trocar experiências. Então, o que vai acontecer? Nós vamos contextualizar, fazer um breve contextualização sobre o tema que a gente vai falar e depois a gente fica nesse bate-bola gostoso aqui para poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, tá? Vou me aproveitar e me apresentar. Meu nome é Luanara Damasceno, eu atuo como DPO, também sou gerente de projetos de adequação da LGPD, sou gerente de governança e qualidade também, e estou como coordenadora nacional do Comitê de Segurança da ANPPD, tá?
atuo muito fortemente, né, com todas as questões relacionadas à compliance, à governança, e toda a minha atuação tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui. Eu vou passar a palavra para minha amiga querida Carol, uma profissional excelente, uma pessoa excelente também, para que ela possa se apresentar e a gente dar prosseguimento aqui ao nosso painel. Carol, com você. Olá, obrigada, Leonara, uma honra poder participar desse painel contigo e com todos aí, participantes, congressistas aí da LGPD Connect. E, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que nós só não estamos começando, nós estamos realmente com a mão na massa. E trazer esse assunto é motivador. Eu falo com muita paixão, com muito amor também, e sei dos cuidados que a gente tem que ter, né? E eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, faço parte aí do Comitê Avançado de Segurança também, da NPPD. Sou formada em tecnologia de processamento de dados, que esse curso acho que ele já nem existe mais, então não façam as contas, por favor. Também sou pós-graduanda em crime cibernético, já estou terminando na área de direito, cursando também o MBA Executivo em Segurança Cibernética. Sou apaixonada por ensinar e ser facilitadora de uma metodologia chamada LGPD Model Canvas. Também tenho a MBA em Gerenciamento de Projetos, sou líder de projetos na empresa onde eu atuo, e na área de tecnologia. E aí, nesse período aí de 2 anos, com afinco na LGPD. Me tornei uma profissional de gestão de privacidade de dados via a NPPD, graças ao querido presidente Davis e à professora Adriane, ao professor Humberto, a todos esses colegas, a Luanara, que assim, é uma honra, que eu sempre falei que eu era muito fã dela, e estar aqui dividindo com ela, participando, sendo convidada por ela para participar disso, não tem preço que pague. E falar sobre esse nosso pós é desafiador também, porque só passando por ele é que a gente consegue trazer essa experiência, né? Verdade. Então, vamos contextualizar para iniciar o nosso painel e aí perguntar para vocês as suas impressões a respeito disso. Bom, com essa minha vivência aí, principalmente na atuação em governança e de projetos de LGPD também, né? E compartilhando até algumas conversas com outros colegas da área, algumas reflexões surgem à cabeça, né? Que reflexões são essas? Por exemplo, o dia seguinte, eu acho engraçado quando a gente pensa assim, vou endereçar um projeto de adequação, vou endereçar um programa de privacidade, estou lá, estou montando tudo bonitinho, só que aí chega um momento em que, se eu estou com uma consultoria me apoiando, essa consultoria em algum momento vai embora. Se por acaso eu já estabeleci no projeto e cheguei à finalização daquele projeto para fazer essa entrega, seja da adequação, seja do programa de privacidade, tem aquele momento de fechamento. E geralmente, né, no momento de fechamento de um projeto, as pessoas acham que terminou ali. Quando, na verdade, no nosso dia a dia de privacidade, a coisa só está começando, né? E a nossa discussão, e que eu venho provocar você, Carol, quais as suas impressões desse pós? Lembrando que, do ponto de vista da LGPD, a gente tem o artigo 40 lá que fala sobre governança e que a gente tem que ficar de olho naquilo. Mas não é só o artigo 40, né? É todo um contexto organizacional que a gente precisa olhar, né? E que também precisa estar muito afiado, estar muito alinhado, muito organizado para dar capacidade de resposta,
capacidade de resposta para aquele momento seguinte, que pode acontecer por um incidente, pode acontecer por uma demanda de um titular, pode acontecer até por uma necessidade interna da casa, seja de capacitação, ou seja de qualquer outro tipo de coisa, e até de uma questão bastante crítica, que é de mudança de cultura organizacional, que isso demanda tempo. Então, por exemplo, esse tópico mesmo da mudança de cultura organizacional dificilmente vai bater no timing da finalização de um projeto. Então, a gente já está falando de questões que extrapolam esse tempo tão curtinho, e mesmo que um projeto demore um pouco mais, de 2, 3 anos, a gente sabe, e esse é um ponto importante de trazer, né, que uma adequação não se faz do dia para a noite. É muito trabalho, é muita coisa que precisa ser vista. E esse timing já não casa para essas questões que a gente está falando. Soma-se a isso a necessidade de que a gente precisa estabelecer os controles, o monitoramento, o aperfeiçoamento de tudo que a gente botou lá todos os nossos esforços para poder entregar. É o famoso PDCA, né? A gente tem que lembrar um pouquinho dele, ele ajuda a gente pra caramba. Então, eu queria ouvir de você, Carol, com isso essa contextualização breve que eu fiz, quais são as suas impressões a respeito do cenário pós-adequação? Pós-entrega de um projeto de implantação de um programa de privacidade, por exemplo, de uma organização? Pois é, Leonardo, é interessante esse pós, porque eu vivo ele no dia a dia em relação a ser líder de projetos, né? Não só na área de tecnologia, mas em diversas frentes. O que acontece com o pós é a mesma, não vamos dizer assim que é a mesma coisa, mas é o mesmo ciclo. Então, nós temos processos, nós temos segurança e nós temos pessoas. E esses 3 itens citados aqui são... Cada item desses aqui, ele consegue ser completamente diferente um do outro. E como é que a gente faz essa conexão? E nesse pós, se essa cultura não estiver, porque enraizada ela não vai, não vamos dizer nunca, né? Mas ela vai demorar. Há quanto tempo que nós estamos fazendo um trabalho aí de conscientização, de mostrar, né, olha só, as coisas estão acontecendo, vão acontecer, é processo a processo, é passo a passo, e olhar para o pós e você perceber que nem a cultura foi definitivamente implementada naquele ambiente, como é que você vai conseguir fazer um monitoramento, um acompanhamento, um planejamento para eu ter o monitoramento, esse controle, se eu não conseguir fazer nem essa cultura? Uhum. O primeiro item, né, se a gente for colocar aí na questão desse controle, é como é que estão os meus processos. Uhum. Eu consegui olhar para esses processos? Eu consegui fazer com que aquela minha mesa eu consegui organizar e não deixar os post-its com as senhas ali dispostas? Toda vez que eu saio, eu já tornei um hábito fechar o meu computador? Sem entrar na área técnica, mas essa questão ética e comportamental, ela vem antes de tudo, porque a LGPD, ela veio para nos ajudar. Uhum. Porque antes disso a gente tem a proteção, para a gente ter privacidade a gente precisa ter proteção, para ter proteção a gente precisa ter a segurança, e para isso nós estamos aqui, né? Visando os processos, visando os princípios, políticas, as políticas explícitas, as políticas elas devem ser divulgadas, de cenário para cenário. O melhor e maior feedback que eu já recebi, que é uma coisa assim tão gostosa, é o cliente pegar e falar assim para você:
Cara, você mergulhou no nosso negócio. Sabe, vocês mergulharam, vocês sabem exatamente qual é o nosso negócio e como é que a gente precisa fazer isso. Uhum. Então, eu não preciso fazer uma adequação total, mas eu preciso sim ter esse acompanhamento e esse pós para eu ver qual é a continuidade que eu tenho que aplicar. Uhum. Então, esse olhar de cuidado, eu vou chamar assim, esse cuidado que nós temos que ter, esse carinho que nós temos que ter com esse trabalho da adequação do projeto já implementado, entregue ao cliente, não é simplesmente entregou. É como um pós-venda, né? Eu vou fazer o pós-venda, vou perguntar como é que está, eu tenho que fazer o acompanhamento, eu tenho que fazer as entregas mensais dos relatórios para ele, eu tenho que ser um consultivo para ele, uma consultiva para ele. Então, o que eu vejo que hoje muitas pessoas ainda estão perdidas, sinceramente, a gente sabe que sim, porque as empresas, ora, elas pensam que tem que fazer tudo de uma vez, ora não. Então, falta um pouco mais aí dessa educação dentro da nossa lei, né? Que isso depende de todos nós aqui, enquanto representantes, e não só como agentes de mudança, não é? Então, levar essa mensagem e mostrar como isso pode ser feito. Então, como é o pós? O pós é, sim, eu continuar sentada ao lado ou caminhar ao lado deste cliente, desta empresa e mostrar, porque é um bebê, ele ainda não entende. Nós sabemos, nós que somos da área, aí tanto da área de segurança, da área de processos, da área de projetos, a gente sabe o que precisa ser feito. O que acontece é que nós agregamos mais alguns conhecimentos, que também não foge do que a gente já conhecia, e a gente sabe que a gente precisa acompanhar. Então, verdade. Esse é o meu olhar. Uhum. Talvez alguém tenha algum que esteja nos assistindo tenha uma visão diferente, mas possa complementar. Lógico. Que eu imagino que esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, né? Tem que ser multidisciplinar. Então, não adianta eu ficar só deste lado, né? E o grande valor, inclusive, de nós estarmos numa associação, né? É justamente para estarmos num fórum coletivo e termos a capacidade de beber da fonte desses múltiplos olhares, múltiplos profissionais, das suas experiências, dos seus conhecimentos, para poder formar, assim, essa concha de retalhos, né? Porque o que acontece também, que eu venho observado, e aí você me conta também o que você acha a respeito disso, né? Porque a gente sempre fala que precisa ter alguma organização para endereçar esse trabalho dentro de uma organização, né? Mesmo que você estando com o suporte de uma consultoria ou não, o que pelo menos nós aí, com a nossa atuação muito voltada para projetos de adequação, a orientação que a gente sempre passa é: realize um diagnóstico inicial, se conheça, não abra mão disso, e a partir desse diagnóstico inicial, você desenha o seu projeto, mas você não deixe de fazer isso, né? E o que eu, pelo menos, percebo que talvez ajudasse... outra coisa também que nós até orientamos, né? Que as organizações se valham dos métodos que já existem, das metodologias que já existem, das bases de conhecimentos que já existem, né? Seja uma ISO, seja qualquer outro framework que esteja já aplicado, contemplado, rodado, mais do que validado em outros países até, né? E aí eu te pergunto a respeito disso, né? Desse momento, dessa conjugação aí que a gente está falando, do momento antes, né? O momento em que desse antes eu alimento o meu projeto
e aí o meu projeto, eu desenvolvo aí os respectivos planos de ação. Dessas fases que a gente está falando aqui, o que no seu olhar, na sua vivência, na sua experiência, tem impacto direto nesse momento do pós? O que lá no início eu não posso deixar de ficar atento e vou beber da fonte do meu diagnóstico, o que eu vou beber do meu projeto, o que eu vou beber de todas essas fases e que vão ter impacto lá na frente, que muitas vezes os profissionais não lembram, não percebem que vai ter o dia seguinte, né? A gente sempre fala que o dia seguinte vai chegar. Vai chegar. Anara, eu vejo o seguinte, né? Eu sempre uso a frase do vamos abrir o caixa e fechar o caixa, né? Então, diariamente, eu abro a minha loja, abro o meu caixa, vejo quanto que eu tenho nele e ao longo do dia eu vou tendo as minhas entradas e saídas, certo? Quando a gente faz esse levantamento, faz esse mapeamento para levantar os gaps, os riscos, fazer a classificação, ver o nível de maturidade da empresa e sair com esse plano de ação, principalmente com o gerenciamento de riscos, ele é imprescindível, porque ali a gente consegue ter vou falar, não é nem um raio-x, é uma ressonância. É verdade. É uma ressonância. É mais com raio-x. Porque a gente não é um dia, não é uma hora. Cara, para cada item que você vai fazer do mapeamento de dados, um data mapping, para quem achar melhor, para cada item desse, a gente precisa implementar umas medidas de mitigação, o que é que precisa ser feito, talvez somente um processo que seja corrigido, um certificado digital que esteja vencido. São coisas que vai tendo um desdobramento e envolvendo áreas que, se nós não ficarmos atentos a esse caixa, abrir esse caixa e fechar este caixa diariamente, que são os nossos relatórios, que são os nossos entregáveis imprescindíveis, como é que nós vamos compilar tudo isso com sucesso e entregar num momento em que houver uma autuação? Uhum. Então, fazer esse relatório, esse acompanhamento, essa abertura de caixa e fechamento de caixa, como eu falo muito dentro do gerenciamento de incidentes, a gente tem que ter esse olhar, do cuidado com que eu estou divulgando, mostrando, com o que eu estou coletando, com o que eu estou tratando, com o que eu estou me desfazendo, como é que eu estou descartando, e manter esse histórico para que lá na frente, se eu estiver como responsável nesta empresa, eu possa ser o apoio para o encarregado, ou para a encarregada, para esse DPO, para essa DPO, para o controlador, eu enquanto operadora também, conseguir ter essa base, porque a estrutura é a nossa base de mapeamento. Uhum. A estrutura que vai fazer com que tudo aconteça é esse mapeamento de dados. E o registro dele. Porque não adianta somente mapear, eu tenho que mapear e fazer com que ele aconteça. O maior desafio é fazer ele acontecer. Uhum. O pós beleza, aconteceu. Vamos dar um exemplo de um órgão público. Saiu tudo, colocou lá o seu comitê, colocou a resolução, já está tudo bonitinho, tudo redondinho. Mas para que algo que aconteça, precisa ter no mínimo o quê? Um encarregado nomeado e pelo menos uma política de privacidade divulgada, não é? Então... E resgatando, só te cortando e resgatando uma fala sua, que é importante, uma política que tenha sido implementada, porque não adianta só colocar a letra no papel, porque tem o dia seguinte também para a política, né? Aquele parágrafo que você escreveu que está lindo, maravilhoso, ele tem vida. Tem vida, ele tem vida. Quando a gente olhando até para a lei, né, lá no artigo 50, ele é bem interessante,
que tem os itens, né? Depois o pessoal quiser consultar das boas práticas e da governança, tem um item que é o que traz que traz isso para nós, que é exatamente assim: esteja integrada a sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos. Eu não tenho que olhar somente para o meu, eu não tenho que arrumar somente aqui a minha casa, o meu local de trabalho. Eu tenho que ver também os meus clientes ou as pessoas que acessam os meus fornecedores, quem acessa essa minha empresa. Então, não é simplesmente eu ir lá e fazer a publicação de um software, instalar um programa e pronto. Não, eu preciso de plano de resposta a incidentes, eu preciso de remediação, eu preciso ter constantemente essa base atualizada com essas informações. Esse é o monitoramento, o nosso PDCA lá do início. Esse é o monitoramento contínuo. Não adianta, e tem que ter as avaliações, eu tenho que trazer indicadores disso. Então, não é um trabalho simples. Para quem é apaixonado pelo assunto, ele chega até a ser divertido. Mas, nosso caso, né? Para quem olha, não é que é o nosso caso, para quem olha para isso com um olhar de cobrança, não, gente, isso veio para nos apoiar, porque se a gente for olhar, pega a história aí, até essa semana voltou, aqui nos bastidores, nós estávamos conversando, o Marco Civil da internet, gente, retomaram. Não é? Então, quanta coisa ainda tem para acontecer? Mas não vamos esperar acontecer, gente, não vamos deixar para o último minuto. Já está aí, já é fato, é real, já está acontecendo, já acontece, e a fiscalização vai vir. É verdade, para doa quem doer, vai vir. E nós estamos aqui para ser esse apoio, a associação está aqui para ser este apoio, para orientar e convidar todos que façam parte da associação e que olhem para esse comitê e tenham essa segurança, o comitê de segurança tem essa segurança que nós fizemos aí gente, é tão grandioso o número de pessoas que tem na associação, ele é gigantesco, e a gente sabe que o trabalho que foi feito, que está sendo desenvolvido, não foi um trabalho do dia para a noite. É verdade. Como você disse, tem frameworks, tem isso, tem aquilo. Cara, foi tudo muito cutelaria, não é? A coisa foi indo, foi sendo lapidado e continua sendo. Carol, continua sendo. Infelizmente a gente está terminando, nosso tempo está acabando. Eu queria... Não, de jeito nenhum. Eu, por mim, ficaria aqui discutindo esse tema, porque somos apaixonadas por isso, né? Acho que já ficou claro. A gente ficaria aqui conversando umas 4 horas seguidas, no barato, mas infelizmente a gente tem que respeitar o tempo. Eu queria agradecer muitíssimo a sua participação. Vou passar a bola para você agora para uma fala assim, bem rapidinha do que você deixaria, assim, uma frase ou uma palavra assim, de lembrança para quem está nos ouvindo agora a respeito desse tema que nós colocamos aqui. O dia seguinte, o pós. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra. O que você diria para a nossa audiência, para os nossos colegas? O dia seguinte, não existe nada melhor do que o dia seguinte, porque eu vi o que aconteceu ontem e eu posso ser melhor amanhã. Então, eu posso pegar o que eu aprendi ontem, as minhas lições aprendidas, aplicar no meu hoje, porque eu sei que amanhã vai ser melhor. Isso aí. Ok, queria agradecer também a todos que estão aqui nos ouvindo, participando desse momento, desse evento maravilhoso. Lembrando que o LGPD Connect é o maior intercâmbio de profissionais de privacidade e proteção da América Latina. Então,
Se você está aí, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você já está inscrito, vai lá, organiza a sua agenda para você não perder absolutamente nada desse evento. Eu sei que é difícil, a gente tem muita coisa e a pauta, né, é bem extensa, tem muita coisa para falar, mas se organiza que dá direitinho. Se você perder alguma coisa, depois você assiste, você comenta com algum colega. Não perca por nada desse mundo. Eu queria me colocar também à disposição de todos vocês, né? Se vocês precisarem de alguma orientação para entrar nos comitês, se você não faz parte de nenhum comitê ainda, faça parte de algum comitê avançado, vê qual é a pauta ali, qual o comitê que você se identifica mais. Se quiser vir para o nosso comitê de segurança, vou ficar muito feliz. Muito obrigada, vai ser um prazer receber vocês aí no Comitê de Segurança, lembrando que o Comitê de Segurança é o maior comitê da NPPD, é um comitê que estrutura uma agenda bastante forte, voltada para quê? Para a discussão dos temas pertinentes à nossa área e também para as formações. Então, o Comitê de Segurança tem sempre essa preocupação de fazer as discussões e dar a formação. Então, a gente tem uma agenda sempre muito grande de cursos, né? Até o final do ano a agenda já está feita, e é uma oportunidade também, é um lugar onde você pode interagir com outros profissionais da área, trocar experiência, compartilhar e até, muitas vezes, eu já passei por isso, solucionar alguns problemas do seu dia a dia, porque a gente trabalha num ambiente bastante colaborativo, inclusive a gente tem uma frase que a gente usa lá no nosso comitê, que juntos somos mais, né? Então, juntos nós sempre somos mais. Aproveitem bastante o evento e compliance já, né? Por favor. Por favor. Muito obrigada, nos vemos aí nas redes sociais, nos vemos pelas as reuniões do comitê e aí pela vida. Falando em rede social, não esqueça também de seguir a NPPD nas redes sociais, compartilhar, ler os posts, visitar o site, mandar para todo mundo, porque afinal de contas é nosso papel, né, como profissionais de proteção e privacidade, trabalhar essa evangelização aí por todas as pessoas do nosso país. Muito obrigada mais uma vez, Carol. Foi um prazer, uma honra. É sempre muito bom estar com você. A honra é toda estar com você aqui. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigada. Gravando. 3, 2, 1, gravando. Olá, pessoal. Sou Luciano Piccolo, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Trabalho como DPO e também presto serviços para algumas empresas, dando consultoria. Hoje estou trabalhando na equipe de segurança de informação de uma grande seguradora nacional e sou coordenador nacional do time de segurança da informação da NPPD. Sou formado em pedagogia com administração escolar, tenho pós-graduação em tecnologia da informação e MBA em gestão empresarial pela FGV. Tenho também a certificação de DPO e venho hoje trazer uma ilustre presença do nosso membro do Comitê de Segurança, amigo Alexandre Bailão, que ele é DPO da Scania, onde a gente vai fazer um bate-papo bem agradável. Ale, se apresente aí para todas as pessoas aqui do LGPD Connect. Obrigado, Luciano. Boa noite para você, boa noite para todos aí, né? Estamos gravando aqui de noite. Então, eu sou Alexandre Bailão, que nem o Luciano apresentou. Muito obrigado pelo convite. Sou DPO da Scania, estou na Scania há bastante tempo, estou há mais de quase 33 anos na Scania. Nessa jornada dentro da empresa, eu trabalhei 23 anos na área de TI, em todas as atividades que vocês puderem imaginar de TI, em todas as áreas e atividades. Depois fiquei 8 anos na área de treinamento, e agora 2 anos, então, nessa atividade de DPO, nessa área de privacidade e proteção de dados, né? E é interessante, eu acho que eu sou um cara que nasceu, acho que nasci para ser DPO, né? Eu não tinha inventado ainda essa função, mas o curioso é justamente por causa dessa trajetória de TI, né? Então, enquanto eu estava em TI, eu fiz técnico em processamento de dados, fiz administração de empresas,
depois fiz a faculdade de Direito, também sou advogado, né, e com esse trabalho também na área de treinamento, então juntei essa série de conhecimentos e experiências de vida, né, e acabou trazendo tudo isso junto aqui para essa função de DPO. Eu acho isso muito interessante, as pessoas me perguntam muito, né, qual é a função principal do DPO, né, qual é o perfil principal, é um cara de TI, é um cara da área jurídica, né, o que eu penso a respeito disso, né, e eu acho que, na verdade, o DPO ele tem a função de ser um grande articulador dentro da empresa, né, eu acho que o grande papel do DPO é entender a empresa, conhecer a empresa e, obviamente, conhecer de TI e do mundo jurídico ajuda bastante, né. Então, estou muito satisfeito nessa jornada, que tem sido um grande desafio, e te agradeço muito aí, Luciano, por esse convite, vamos lá conversar, né, vamos ajudar o pessoal aí com as nossas experiências, né. Bacana, Ale. O Ale é uma grata presença aqui no nosso Comitê de Segurança, dentre outras tantas pessoas que fazem parte do Comitê de Segurança e que podem agregar e que ajudam bastante no desenvolvimento da LGPD em nosso país e a conscientização das pessoas de forma geral, né? Ale, agradeço de coração, bem-vindo e vamos tocar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a importância da segurança da informação de maneira geral para a implementação da LGPD. Um dos principais alicerces da LGPD é a segurança da informação. A gente vê que algumas empresas têm uma certa resistência de investir em segurança da informação, principalmente pelos custos, né? Mas pelo fato de que o retorno para eles não é imediato, né? Com o advento da LGPD, isso se tornou cada vez mais importante, pois seja a implementação da segurança da informação, ela básica, através de uma licença de software legalizada, oficial, seja ela por meio de um antivírus também pago e atualizado, uma VPN, hoje, por conta do home office, a gente, basicamente, todo mundo utiliza VPN para fazer os acessos, enfim. Toda essa parte de SI é muito importante e as empresas têm dificuldade de identificar isso para fazer esse investimento, né, Lê? Então, o alerta que fica aqui para todos é que faça essa conscientização de que um dos principais pilares para a implementação de LGPD é minimamente você ter um nível de segurança adequado, e isso de acordo com as normas de ISO que especificam e pedem que as melhores práticas você tenha minimamente esse tipo de situação, né, Lê? Então, a gente vê que hoje o profissional que vai adequar LGPD em pequenas, médias empresas, de maneira geral, tem essa dificuldade, né? Trabalhar numa empresa grande tem as suas dificuldades mas também tem os seus benefícios, né? A Scania, como uma empresa internacional, uma indústria automobilística, ela tem muitos recursos e muitas possibilidades, e eu diria assim, tem muita consciência do seu papel, não só em termos de segurança, mas o seu papel perante a sociedade, a comunidade em geral, e aí vai, né? A nossa empresa, ela é muito baseada em princípios e valores, e ela se norteia muito por esses princípios e valores, leva isso muito a sério, né? Então, os princípios de ética, etc. Mas tem algumas coisas que a gente, que estão intrínsecos no nosso dia a dia, a gente fala, né, sempre de verdade, né, cliente em primeiro lugar, então o que a gente está fazendo o tempo todo nos questionando para atender nosso cliente. A gente fala também de atitudes, a gente tem um princípio chamado de correto a partir de mim, então sempre fazer o correto, e tudo isso nos direciona, né, para a gente poder discutir a questão do investimento. Então, toda vez que a gente
está pensando em uma melhoria de um processo, de um procedimento, ou de uma ferramenta interna, é lógico que a gente vai sempre discutir a questão de investimento, vai discutir a questão de priorização, mas como a empresa leva tudo isso muito a sério, então não chega a ser uma grande dificuldade a gente conseguir investimento para fazer as coisas e para melhorar o nosso nível de proteção e de segurança, né? Porque a gente sempre alinha com todos esses princípios que são fundamentais para a própria empresa, né? Show de bola. Eu vejo que, assim, lógico, a empresa grande, ela tem uma facilidade, mas ela tem que ter também esse embasamento, esse alicerce muito bem montado. Claro. Caso contrário, ela não consegue andar para frente, ou seja, você fazer uma adequação nesse sentido, e você não tiver essa estrutura bem montada, você vai levar no mínimo 1 ano aí só para estruturar isso, para você conseguir fazer uma implementação de certa forma. Mas uma curiosidade, Ale, você veio aqui para falar sobre indústria e falar principalmente, a gente sabe que a Scania é uma empresa global, né, mundial, e a gente sabe que existe uma demanda da GDPR que já está implementada há um certo tempo lá. Como é que foi esse elo entre GDPR e LGPD? Me fala um pouco dessa experiência, como é que foi, das áreas que você abrangeu aí, de certa forma. Então, isso foi muito bom, né, porque quando você tem a própria matriz que está na Suécia, né, tá na comunidade europeia, já alguns anos, pelo menos 2 anos adiante, né, com todos os processos, procedimentos, desenvolvimento do trabalho em si, né, para adequação, para conformidade, no caso com a GDPR, isso nos facilita a vida, porque assim, ele já tem o entendimento, já sabem o que precisa ser feito, e quando nós começamos o trabalho aqui no Brasil, uma das primeiras coisas foi fazer esse alinhamento e conversar com eles e saber o que estava acontecendo, quais eram os processos que eles tinham estabelecidos, e obviamente copiar um pouco, se adequar, e obviamente a gente tem processos internos que são semelhantes ou iguais, né? Então toda vez que a gente está conversando sobre as atividades que são desenvolvidas lá, e a gente conversa semanalmente, as atividades que estão sendo desenvolvidas lá e estão sendo desenvolvidas aqui, a gente compara, tenta seguir a mesma linha, e obviamente se tiver alguma diferença que a legislação faça com que seja diferente, aqui a gente faz um pouquinho diferente, mas via de regra os procedimentos são muito parecidos mesmo, dá para ser muito parecido, né? Então o que a gente faz é transformar a organização toda, né, Brasil, Suécia e outros países, né, como uma organização que se ajuda e que troca experiências e que aprende junto. Então isso é de grande valor, né? Isso colabora, isso contribui muito. Bacana. Relacionado a GDPR e LGPD, essa parte jurídica tem um elo forte ou vocês utilizam basicamente o que é regra aqui no Brasil? Como é que é essa ligação entre vocês? Assim, né? A GDPR e a LGPD elas são muito parecidas. Tem algumas diferenças, mas são poucas diferenças, né? O que acontece é que tem alguns procedimentos que são globais. Então, por exemplo, os contratos internacionais para transferência de dados entre as empresas do grupo, né? Então a gente alinha quais são as demandas da LGPD, o que diz a GDPR, e faz um contrato, obviamente, único aí. Mas assim, via de regra, o contrato de GDPR funciona muito bem para a LGPD. Então, assim, a gente não tem diferenças tão significativas que façam as coisas ser muito diferentes. Eu diria que, assim, né, eles já estão mais prontos para fazer reportes à autoridade, né, da Suécia, ou de outros países também, né, da Inglaterra, da França, seja lá onde for, da Bélgica. Mas nós estamos no começo desse processo, mas o que a gente faz é a gente copia a forma de trabalho, né? Então, da mesma maneira que lá eles já recebem as solicitações de titulares, ou eventualmente que estão preparados para eventualmente um reporte à autoridade sobre eventual caso de incidente, que não aconteceu, nada sério até hoje, e não vai acontecer, né? Vamos torcer para isso. É isso aí. Mas a gente vai seguir a mesma linha de trabalhar, porque são muito parecidas as legislações, né? Bacana. Agora, uma curiosidade, Ale. Quando a gente fala
da Scania, uma empresa multinacional. Tá? Você é um cara que veio de TI, fez direito, advogado também. Me conta um pouco, assim, hoje a Scania, você tem, embaixo de você tem um guarda-chuva enorme. Não é só, quando a gente fala indústria, não é só indústria. Eu tenho um RH, me conta um pouco dessa estrutura, para o pessoal entender o tamanho do guarda-chuva aí. A gente tem eu digo que eu tenho um mini país, né? Ou pelo menos uma mini cidade. Porque a gente tem só na planta de São Bernardo do Campo, onde está a fábrica, a gente tem cerca de quase 6 mil pessoas ali dentro. Quando você pega a rede de concessionárias no Brasil, mais um outro tanto, né, uma quantidade enorme de colaboradores, alguns que são colaboradores diretamente das concessionárias de propriedade da Scania e outros de concessionárias independentes, mas a gente está falando aí também no total, mais umas 5 mil pessoas aí, né? Pensando na planta da fábrica em São Bernardo do Campo, nós temos as unidades de produção industrial, onde fazemos, né, a cabina, motor, os eixos de tração, onde montamos os caminhões e ônibus, né, onde fazemos os motores para grupos geradores, ou seja, uma infinidade de processos industriais. É uma indústria bastante grande, né, bastante estruturada. E junto com isso, nós temos todas as outras atividades administrativas. Então, nós temos, obviamente, um belo RH, nós temos um clube dentro da planta, nós temos uma área médica, então é um mini hospital dentro da Scania. Temos restaurantes, e aí vai. E junto com tudo isso, nós temos as funções comerciais. Então, temos a unidade comercial, que a gente chama de Scania Brasil, Unidade Comercial Brasil, junto com ela uma rede de concessionárias, e temos também banco, consórcio, corretora de seguros. Então nós temos uma diversidade de temas bastante grande, né? Então, às vezes eu vejo o pessoal, a gente conversa com o pessoal de banco, né? O pessoal, olha, a gente está fazendo isso, porque o ambiente é regular. Eu também tenho um banco aqui, né? Aí a gente está conversando com o pessoal da área de saúde, eu também tenho Bacen, SUSEP, ANS, que mais? Vai falando. Tudo isso, eu falo de modo geral, porque assim, eu trabalhei em banco, hoje estou numa seguradora, então Bacen, SUSEP, aí você fala do termínio hospital, você tem a ANS aí também envolvido, então tudo isso tem resoluções, regulamentos a serem seguidos, que são importantes, né? Mas acho que o importante é assim, né, o nosso esforço nesse tempo todo, e nós temos, assim, um pensamento que não é meu, não é do DPO, mas é de toda a empresa, né, a gente tem total apoio da nossa diretoria para isso, é entender que a gente está falando de cultura de proteção de dados, o envolvimento de todo mundo, né. Então, eu digo muito para as pessoas dentro da empresa que o meu papel é um papel de consultor, é um papel de consultoria, né, sou CLT, estou ali há 30 anos, mas a função é de ajudar a organização, a todos os pedaços da organização, a estarem em conformidade. A responsabilidade é de todo mundo, né? Então, a gente investe muito nos programas de treinamento, de comunicação interna, e assim, né, para as pessoas entenderem, acho que a grande chave para a gente falar de cultura é fazer com que as pessoas percebam primeiro do que a gente está falando, né? Então a gente está falando de um mundo altamente exposto, altamente digitalizado, o quanto isso pode nos impactar, o quanto isso pode nos prejudicar enquanto indivíduos, né? Enquanto pessoas, famílias, colaboradores. Então, se a gente não quer isso para nós, não quer isso para a nossa família, não quer isso para os nossos amigos, né? Não quer isso para os nossos parceiros de negócio, como que nós temos que fazer para estar em conformidade, né? E a LGPD ela é uma lei muito bem estruturada, ela é muito interessante, ela fala realmente que assim, ela não está ali para impedir que os negócios ocorram, né? Então, uma empresa séria e inovadora, porque nós somos constantemente inovadores, né? Ela está lá para fazer negócios, mas fazer negócios da maneira correta, né? Então a LGPD ela veio nos ajudar, que nem eu falo, com todos aqueles valores que nós já temos, um valor fundamental que a gente tem dentro da empresa, que é respeito pelo indivíduo, um profundo respeito pelas pessoas. Então é isso que a gente está melhorando, a gente está aprendendo a cada dia como fazer isso de uma maneira mais estruturada, né? Que bom, Lê. É bom saber que você, assim, sobre essa cadeia que você tem toda debaixo de você, então, assim, praticamente um país, e você tem razão, porque
quando a gente divide em segmentos, onde eu tenho indústria, eu tenho alimentação, eu tenho saúde, eu tenho seguros, eu tenho bancos, enfim, toda essa cadeia é muito rica e muito importante, porque muita gente aqui que é consultor na NPPD, que é de PO, acaba pegando e trabalhando, dando consultoria para esse tipo de negócio, né? Agora, uma pergunta para finalizar aqui. Me fala das dificuldades que você teve dessa implementação, porque imagino que não deve ter sido simples, mas também não deve ter sido coisa de outro mundo, pela estrutura que você tem e montou. Conta um pouco das lições aprendidas, de alguma dificuldade pontual que você tenha top one aí. Uhum. Eu acho assim, né? As dificuldades, eu digo para todo mundo que a gente nunca está falando. Tem gente que fala, vou fazer o projeto de implementação. Eu vivo dizendo para as pessoas, não é um projeto, é um processo de governança da empresa. Então é algo que começou e nunca vai terminar. Então, nesse sentido, o desafio ele é contínuo, né? A cada dia a gente percebe que tem um novo processo interno que está tratando dados pessoais e que precisa se adequar. A gente tem uma nova área de negócios mudando, nós temos pessoas mudando de posição, né, de atividades dentro da empresa. Então, o tempo todo a gente está nessa jornada de estar sempre adequado, né? A gente não vai estar conforme a lei num dado momento, nós temos que estar conforme a lei para sempre, a todo momento. Então, a todo momento é um trabalho contínuo que a gente está fazendo o tempo todo. O que eu acho que é mais importante, né, eu fiz aquela brincadeira no começo dizendo que acho que eu nasci para ser DPO, o papel do DPO, além dessas skills aí, dessas competências técnicas, né, que são boas, né, de TI, do jurídico, de desenvolvimento humano, eu acho que a pessoa tem que ser uma pessoa que tem trânsito, né, que é um articulador, que conhece a empresa. Porque, assim, por mais que eu tenha trabalhado em TI, obviamente eu não sei tudo de TI, e cada dia muda tudo, a cada ano muda tudo, e a gente tem que ter um monte de gente para ajudar com isso, né? A gente tem um trabalho muito conjunto com a equipe de ISEC, né, de segurança da informação, muito importante, uma equipe interna que está o tempo todo trabalhando com as ferramentas e melhorando o ambiente, mas eu acho que o principal papel do DPO é conseguir conversar com os diferentes níveis da empresa, com diferentes pessoas, tanto a pessoa que está lá no chão de fábrica, trabalhando, montando o produto, e que precisa entender a importância de cuidar de dados sobre pessoas, quanto os nossos diretores, que têm contato com um mundo de gente, recebem e-mails, passam e-mails e conhecem, né, e têm contato com uma infinidade de outras empresas, e aí vai. Até, obviamente, a toda a complexidade dos negócios, né, que né, a gente sabe de recursos humanos, da área comercial, né, no contato com o cliente, como ter o contato com o cliente, como tratar o dado do cliente de maneira adequada. Então, essa jornada, ela é contínua, né, ela vai ser, espero que dure muitos anos, eu digo que é para sempre, não sei se é para sempre, para sempre é muito longe, mas eu acho que é para sempre. Quando a gente fala de governança, eu acho que é uma das palavras principais, e está aí um tema que o LGPD Connect está reforçando, que é a conformidade já. Então, para você estar conforme, para você seguir as regras dentro de uma governança pré-estabelecida, eu acho que essa é a principal dica que a gente tem que dar para todos os DPOs do Brasil, que fazem parte da NPPD, se atentar e tentar garantir minimamente uma governança sobre esses dados, sobre todos os aspectos legais que façam parte relacionados à LGPD, para garantir que isso seja uma coisa transparente para a diretoria, para a empresa ou para qualquer outro tipo de coisa, né? Eu acho que é bem por aí. Ale, vamos nos despedindo, deixando um convite. Primeiro, eu vou deixar livre para você fazer sua finalização aí, depois eu vou deixar um convite aqui para todos.
Tá legal. Não, só agradecer, Luciano, um grande parceiro, um cara super bacana, você aí, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando experiências, estou à disposição também para todo mundo compartilhar experiências comigo também, quiser entrar em contato, a gente vive conversando com outras empresas, com outras pessoas, porque é o que eu tenho dito para todo mundo, né, tá todo mundo numa curva de aprendizagem, cada um num pedaço da curva, mas está todo mundo aprendendo, né, então vamos aprender juntos aí, e eu estou sempre à disposição, muito obrigado pelo convite aí, foi um prazer. Agradeço de coração, eu acho importante ter pessoas no nosso time como referência como você. Eu sei que seu tempo agradeço de coração, sei que seu tempo é muito valioso e a gente vai em breve agendar aí uma live de um tempinho maior aí e convidar todos os membros da NPPD para assistir e trocar uma ideia. Vai ser mais uma live de trocar ideia, contar as experiências, que eu acho que é muito rico essa troca que a gente tem entre pessoas de vários níveis, né? Tenho desde um diretor, a dono de empresa, a analista, a pessoa que está começando agora. Então, assim, é muito rico poder fazer essa troca e a gente conta com você aí para estar abrilhantando o nosso cast aqui do Comitê de Segurança e da NPPD para estar construindo, sempre num bate-papo, construindo sendo mais forte. Eu costumo brincar com todo mundo, né? Falo assim, ó, juntos nós somos mais fortes. E pessoas como você, como o Davis, o Humberto, o Hudson, o Bruno, enfim, que fazem parte do nosso comitê, fazem a gente ser cada vez mais forte e chegar no objetivo final. Então, fica o convite. Obrigado a todos por assistir o LGPD Connect. Conformidade já. A NPPD me representa. Obrigado, pessoal. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, meu nome é Daniel Carnaúba. Estou aqui com vocês nesse evento para trazer algumas novidades, um pouquinho da nossa experiência do dia a dia, né? Eu atuo como DPO, então quando eu fui convidado para participar do LGPD Connect, trazendo esse tema tão importante, esse foi um reconhecimento que eu falei assim, puxa, vai ser muito importante para as pessoas que estão assistindo, né? A gente contar um pouquinho como que é a vida no DPO. Então, além de DPO, eu também sou mentor na parte de adequação à LGPD, sou instrutor, né, do portal do treinamento, da Somax Tecnologia, né, também dou aula na FIAP e na SPM, na parte de MBA, de governança de dados, e dentro da NPPD, né, eu tenho um orgulho grande de fazer parte do maior comitê que existe, né, nosso aí, de segurança, onde eu sou coordenador nacional do Comitê de Segurança, junto também com a participação do Jorge, que daqui a pouquinho vai falar, né, do Damião também, do Hudson, né. Então, são profissionais de referências que a gente se complementa como um todo. Durante a minha carreira, eu atuei bastante tempo com tecnologia, né, e além de estar com tecnologia, eu tive uma experiência aí com gestão de pessoas e também com processos, né, que quando eu migrei para a parte de LGPD, quando eu me especializei em LGPD, né, eu estou há 2 anos e pouquinho já atuando com LGPD, isso também facilitou muito, tá? Então, agora eu vou aproveitar e chamar um grande profissional de referência, um amigo, um parceiro meu, o meu amigo Jorge. Fala aí, Jorge, é com você agora, tá aí. Obrigado, amigo Daniel. É sempre um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você, né? Bom, pessoal, o meu nome é Jorge Muniz, tá? Eu sou o CEO aqui na Web Security, uma consultoria voltada para a LGPD, para o setor de hotelaria, né? Bom, a minha formação é em administração de banco de dados. Eu já estou na área há mais de 17 anos e a minha experiência, né,
o que eu espero da LGPD Connect? É uma honra estar aqui, né? Assim como o Daniel, eu também sou coordenador, não nacional, mas coordenador do Comitê de Segurança. Eu fui nomeado agora no último mês, com muito orgulho, e eu trabalho como DPO as a Service para o setor de hotelaria, né? Então, nós estamos aí na pegada desde o ano passado, falando de LGPD, em específico para o setor hoteleiro, mas assim, nós estamos nessa caminhada, nessa trilha em relação ao LGPD, na conscientização da LGPD em todo o território nacional. Temos muitos desafios, né? Muitos desafios mesmo, e um dos maiores desafios que eu destaco aqui nesse momento ainda é a falta de conhecimento das pessoas em relação à lei. Então, nós temos sentido que as pessoas ainda não conhecem a lei e, por não ter esse conhecimento, elas estão aí tendo um pouco de dificuldade em iniciar os seus projetos de adequação. Devido à falta de conhecimento, então, elas ainda não deram a verdadeira importância ao qual o tema nos traz, né? Então, estar aqui participando da LGPD Connect junto com o meu grande amigo Daniel Carnaúba nesse vídeo aqui que nós estamos gravando, é um sinal de que o processo de evangelização que nós estamos fazendo está dando certo, porque tivemos a oportunidade e a honra de poder vir aqui falar um pouco de nossas experiências aqui para vocês. Então, pessoal, eu esqueci de falar um pouquinho, né? Porque quando a gente está perto de feras assim, a gente fica um pouco nervoso. Eu também sou instrutor, né, no portal do treinamento, na Somax. Eu trabalho com treinamentos exclusivos de LGPD para o setor de hotelaria, como eu já disse. Então, assim, nós já viemos numa caminhada junto com um amigo Daniel que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Foi a única pessoa nesse tempo de pandemia que eu conheci. Então, assim, é sempre uma honra mesmo estar dividindo a tela com ele. Então, o LGPD Connect é um evento sensacional que está vindo aí. Nós teremos palestrantes nacionais, internacionais, muita gente boa, qualificada, falando sobre LGPD, segurança, privacidade de dados. Daniel, qual é a sua expectativa para esse evento que está chegando aí, meu amigo? Jorge, a expectativa que a gente tem, né, e desde o ano passado, quando a gente teve esse evento também, foi muito significativo na nossa carreira, Jorge. E aí, assim, eu vou dar um ar um pouco mais descontraído, não tão formal aqui nesse nosso bate-papo, né, Jorge? Porque a gente sabe que o que importa é a prática. E eu sempre digo que a melhor prática é aquela que você pratica. Então, olha só, Jorge, quando a gente iniciou, né, a carreira, você também iniciou junto aí, praticamente junto comigo, né? A função de DPO, ela não estava ainda tão definida, tão clara, né, objetiva ainda. Poxa, ninguém sabia exatamente o que tinha que fazer, o que não tinha, né? Só sabia o seguinte, Jorge, o pessoal sabia de que olhava lá e falava assim, eu quero ser DPO porque eu vou ficar milionário sendo DPO. E aí, galera, não é bem assim, tá legal? Tem muito trabalho, tem muita responsabilidade, tem que gostar, né? Então, você precisa se dedicar a participar de eventos, né, a participar de grupos, a fazer o que o Jorge tem feito, né, muito bem feito, que é o trabalho de evangelização, né, ou seja, de você passar conhecimento, de você dividir, de você compartilhar. A NPPD, onde temos a honra aí de fazer parte, né, com o mestre Davis, né, o Humberto também, né, o vice-presidente, e a diretoria que nos dá o apoio, nos dá credibilidade, né, a gente cresce junto, tá? Então, quando eu decidi, Jorge, entrar para a carreira de DPO, eu tive que fazer uma transição de carreira.
e fazer a transição de carreira no momento de pandemia, né? No momento em que existe uma incerteza, puxa, será que vai dar certo? Será que o DPO vai dar certo? Será que não vai? Será que esse cara sou eu, né? Eu pensava assim, né? Mas depois que você entra, depois que você começa a exercer a atividade, tá? É igual a dirigir carro. Quanto mais você vai dirigindo, mais você vai se aperfeiçoando. E é óbvio que, às vezes, você esquece de dar uma seta, né? Às vezes você deixa o carro morrer, algumas vezes, mas isso faz parte do aprendizado. Então, hoje, né, eu atuo como um DPO, né? Então, a gente, nesse bate-papo, o Jorge vai falar um pouquinho da visão do DPO as a Service, né? Eu estou como DPO de uma instituição onde eu sou CLT, né? Então eu estou registrado como DPO mesmo, então isso aumenta, eu digo que aumenta a responsabilidade, porque você precisa fazer parte, né? Então, imagine que eu fiz uma transição de carreira e eu entrei como DPO na pandemia. Então, na empresa onde eu estou, eu devo conhecer pessoalmente aí, talvez umas 10 pessoas. Agora, remotamente, aí eu já conheço quase que uma boa parte da empresa. Por quê? Porque quando eu entrei, e o grande desafio é como você faz parte da empresa. Como é que um DPO começa a fazer a parte? Porque se é novo para você, também é novo para quem tá a empresa que está te contratando, né? Então, a menina de RH lá, um abraço aí para a Patrícia, né, que me contratou, também para ela era uma incerteza. Ou seja, puxa, será que o Daniel é o melhor profissional? Será que o que a gente está colocando aqui na vaga realmente é o que precisa? Está dentro do escopo ou não? Então, pessoal do RH, é importante olhar, pesquisar, né? Recentemente a gente participou de um processo, né, do CBO, né, para padronizar a profissão de DPO. Então, isso também começa agora, a partir do ano que vem, já vai ter algumas regras, começa a ficar claro, né? Então, esse CBO nada mais é do que uma padronização da profissão. Ou seja, é ali que está escrito. Se você é padeiro, tem lá as obrigações de um padeiro, ou seja, quais são as atividades de um padeiro. Se você é um analista, quais as atividades do analista. Se você é um gerente de infraestrutura, quais as atividades. E agora também já existe uma padronização nas atividades do DPO. Então a profissão foi oficializada, né? Em breve aí vai estar sendo divulgado todo o código. Já tem um código, então quando você for contratado, você já vai ter aquele código, né, do Ministério do Trabalho regularizado. E o grande desafio é justamente esse. Ou seja, puxa, como é que eu entro na empresa? E aí uma dica importantíssima para vocês, galera. É o seguinte, você precisa fazer parte. Então, o DPO precisa conquistar a confiança das pessoas, tá certo? Porque, vamos falar a verdade, né? Assim, quando a gente fala de LGPD, né, a primeira visão que tem é um assunto não é agradável, tá certo? Puxa, lá vem mais uma lei, eu vou ter que fazer um monte de coisa. Então, de primeiro momento, não é agradável. Então, você tem que fazer com que aquela pauta seja agradável, porque é a privacidade das pessoas, é a privacidade dos dados. Então, você precisa fazer, né, isso. Então, como fazer esse trabalho? Primeiro, né, no mapeamento de processos, se não foi feito, ou se já foi feito, que tem que ser revisado, entre de cabeça nisso aí, tá? Comece, use as metodologias, o que você se sinta mais à vontade, que a empresa tenha mais aderência, né? Se tem um projeto que a empresa trabalha com o projeto cascata, waterfall, né? Use. Se é a metodologia ágil, use a metodologia ágil ou qualquer outra, né? Então você olha, você começa a fazer parte, para as pessoas começarem a confiar no seu trabalho, né? Que isso vai ficar tudo mais fácil. Faça treinamentos você mesmo, né? Ou seja, puxa, as pessoas precisam te conhecer, então faça o treinamento.
né? Daniel, vou ficar 1 mês fazendo treinamento de 2 horas para todas as empresas. Sim, você precisa conhecer, você precisa entender quais são os processos da empresa, como tudo isso, tá? Então, essas são algumas dicas aqui que a gente traz para você, tem muito mais assunto, mas agora o Jorge também vai falar um pouquinho do DPO as a Service, que é a experiência que ele tem. Manda bala aí, Jorge. Valeu, meu camarada. Bom, pessoal, o mestre já deu aí o caminho das pedras para vocês, né? Se façam conhecido na empresa. Foi contratado para ser um DPO as a Service, não vai já querendo aplicar metodologias que não conheça. Conheça primeiro o caminho, prepare primeiro o terreno onde você vai entrar. Conheça um pouco da regra de negócio, não precisa ser a fundo, mas saber assim, o que faz uma padaria, o que faz um restaurante, o que faz um consultório médico. Faça os treinamentos, pessoal. É um conselho que eu dou, uma dica que eu dou, faça os treinamentos. Não tentem fazer uma adequação de LGPD sem que as pessoas, os colaboradores, saibam o que realmente vai acontecer. Desde a alta gestão até o porteiro. É do P ao P. Não ache que o DPO vai ser o super-homem ou a Mulher Maravilha. Nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Nós precisamos ter equipes, mesmo que não seja de dentro da empresa, caso seja uma empresa pequena, mas você precisa de parcerias que possam te auxiliar dentro de um projeto de adequação. Você não precisa, para ser o DPO, para ser o melhor DPO, ter que saber mapeamento de processo de segurança da informação, gestão de risco. Seja bom em LGPD e busque parcerias. É claro que se você puder estudar mais um pouco e ter mais algumas habilidades, tudo bem, mas não precisa saber de tudo, porque você não vai conseguir fazer uma adequação sozinho. Se você tiver dúvidas, peça ajuda. Como o Daniel falou, quando a gente começa a dirigir, aconteceu muito isso comigo no meu começo. Você vai passar aí, às vezes você vai ligar o carro está engrenado, o carro vai dar um tranco para frente, o carro vai morrer porque você tira o pé muito rápido da embreagem. Você vai encostar no carro de alguém quando estiver estacionando, mas você vai melhorando na medida que você vai dirigindo. Os erros vão acontecer, mas você não pode desistir, porque desistir nunca vai ser uma opção. O DPO, ele precisa ser um cara, além de ser um cara político, como nós gostamos de dizer, ele precisa ser um cara que ele tenha um bom psicológico. Porque se algum dia falaram para vocês assim, a carreira de DPO vai ser uma carreira fácil, mentiram para você. Mentiram para você. Desculpa estar falando isso aqui, como nós estamos descontraídos, mas mentiram para você. Até porque, fazendo uma comparação do DPO as a Service com o Daniel, por exemplo, o Daniel vai viver ali todos os dias a regra de negócio, o cenário dele. O DPO as a Service, ele já vai ter vários cenários, dependendo da quantidade de clientes que ele tiver. Então, ele tem que ser uma pessoa adaptável. Você não pode ser uma pessoa engessada. Não ache que o que você fez num banco, você vai conseguir fazer numa clínica. Você conseguiu fazer numa clínica, você vai fazer num hotel, porque são processos diferentes. E o DPO tem que saber se portar nisso. É melhor que você seja DPO as a Service de um único lugar e seja bom naquilo do que você tentar ser um DPO as a Service de vários lugares e ser ruim em todos eles. Então, assim, pessoal, não pensem e nem tentem fazer nada sozinho. E se quando você chegar para fazer uma visita no local onde você vai trabalhar e você detectar que existem várias irregularidades, várias coisas que não existem na empresa ao qual você foi contratado, oriente as pessoas, porque a falta de conhecimento pode também prejudicar o seu nome, pode prejudicar o seu trabalho. Então, se a pessoa não sabe que ela precisa ter uma infra bem organizada, que às vezes ela nem tem uma infra, se ela não tem nada de processo mapeado, é sua obrigação como DPO
orientar a pessoa. Então, como o Daniel falou, né, se a gente for ficar falando aqui, tem muita coisa, muitas nuances, são muitos desdobramentos que a lei tem, que o DPO tem. Então, se você ainda não faz parte da NPPD, junte-se a nós na maior associação de profissionais de privacidade de dados do Brasil, ao qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Daniel, qual é o convite que você tem para fazer para os nossos amigos aí? Bom, o convite é assim, ó. O LGPD Connect, né, ele tem 2 objetivos. Primeiro, é que você vai entender o que você precisa fazer na LGPD. Então, vocês já viram algumas palestras, né, alguns treinamentos, tem coisas aí para vir ainda, mais para frente, aí, né, mas ele não acaba. Por quê? Porque tem o Connect. O Connect é o seguinte, você precisa se conectar com os profissionais. A NPPD é um elo de conexão. Só que a NPPD ela está composta por profissionais que estão dispostos a ajudar, a contribuir. A gente tem um grupo fantástico, que a gente se ajuda, a gente se contribui, né? Às vezes as pessoas pensam, puxa, são concorrentes. Não são. O grupo da NPPD é um grupo de referência. Então é importante que você se conecte, é importante que você se conecte com esses profissionais. Então o convite que eu faço é assim, mantenham a conectividade, certo? Façam os relacionamentos, usem os LinkedIns, seja membro, não é? Puxa, Daniel, eu quero entender, entra no comitê público, depois vai para o comitê avançado, né, Jorge? A gente tem vários e vários. Então, eu não vou ficar falando muito mais aqui, né? Eu vou passar, esses são os meus encerramentos finais, agradeço vocês por estarem conosco aqui e passo as palavras aí para o encerramento final do meu amigo Jorge. Pessoal, então, anotem aí na agenda de vocês, LGPD Connect, 17 e 18 de setembro. Venham conosco participar, e se você ainda não faz parte da NPPD, procure o Jorge Luiz Muniz ou Daniel Carnaúba no LinkedIn, peça informações que nós teremos o maior prazer em atender vocês e ajudar vocês a fazer parte da maior associação de profissionais. No mais, agradeço a oportunidade de estar aqui e nos vemos no LGPD Connect. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.